Olá, vamos ler o livro de Gálatas. Gálatas 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da galáxia. Graça a vocês e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejam passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja este anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que vocês já receberam, seja este anátema. Porventura eu procuro agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que eu não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguiam, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Forte, hein? E glorificavam a Deus ao meu respeito. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, e subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser da sua maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, temendo que o povo poderia falar. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituí transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como um crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? São assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejam agora aperfeiçoados na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo, e que opera milagres entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da Escritura da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé e não pela lei. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, eu falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a pode revogar, e nem lhe acrescentar alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: e aos descendentes, como se tem falado. Falamos de muito, porém, como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aio é o servo encarregado de criar, educar, ensinar. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo se revestiram. Dissarte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém é filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que conhecem a Deus, ou não, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais, de novo, vocês queriam escravizar-vos ainda. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vocês, tenha eu trabalhado em vão para com vocês. Estão voltando, às coisas do passado. Sede como eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim eu vos suplico. Em nada me ofendeste. E vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que os questionam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês, pudera eu estar presente agora, com vocês, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vocês, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e um de uma mulher livre. O da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá à luz filhos. Exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que aqueles da que tem marido.
Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, a Escritura diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãs, somos filhos, não da escrava, mas sim da livre. Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou e nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procuram justificar-vos na lei. De graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês correm bem. Quem vos impeliu a continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vocês no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Tu, porém, irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vocês, irmãos, fossem chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em uma só, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, se mordem e se devoram uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Digo ainda, no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfaçam as vontades da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são elas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os quais praticam tais coisas. Mas o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser coisa alguma, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente
os da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Mas longe e seja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura, viver em novidade de vida, o novo nascimento em Cristo. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago comigo as marcas de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos em espírito. Amém. Esse foi o livro de Gálatas.